Meus irmãos, boa noite a todos vocês que já chegaram aqui nesse dia, essa tarde, esta noite chuvosa. De lá de casa dá para ver o céu escuro e dá para ter uma ideia da dimensão da chuva que está para cair. Então, olha o chuvão que deu, foi bem mais forte, mas deve vir mais chuva por um bom tempo ainda hoje, se Deus quiser, não é? Em detrimento disso, graças a Deus, vários irmãos estão aqui. Vamos rogar para que outros consigam chegar. E eu quero cumprimentar também os que estão aí conectados a nós nessa noite. E aproveito para pedir aos irmãos que estão conectados ao Wi-Fi da igreja para aliviar um pouquinho, para não congestionar muito a rede. A nossa transmissão de manhã não ficou muito boa, então vamos deixar uns 2 ou 3 aí usando o Wi-Fi, até que a gente resolva de vez essa transmissão via cabo, né? Porque aí acaba com o problema, tá bom, irmãos? Ok? Se você tiver 4G, faça uso desse recurso para acessar a live dessa noite, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos pedir a bênção de Deus sobre o culto que nós viemos prestar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, graças te rendemos, porque, ó Deus, o Senhor é bom. A chuva que cai é uma demonstração contínua disso, de uma bondade que se estende ao mundo inteiro. O sol que brilha, o alimento que a terra produz. E, ó Deus, nós continuamos tão imerecedores como os nossos primeiros pais há milhares de anos. Ó Deus, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo veio, deu a sua vida, realizou esta obra tão extraordinária que nos possibilita, de algum modo, a oferecer culto ao Senhor e a viver cada dia, ó Deus, debaixo da tua misericórdia, desfrutando da tua paciência, da tua longanimidade, do teu amor. Ó Deus, nós não merecemos. Faze com que, Senhor Deus, a noite de hoje represente para todos nós crescimento espiritual, que nós recebamos a tua palavra como um alimento sólido para a nossa vida, que promova, Senhor Deus, o nosso fortalecimento. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Abençoa os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, que o Senhor seja com cada vida, cada casal, cada família, e que o Senhor Deus se digne abençoá-los também, onde quer que estejam, seja com os irmãos que viajam, com os irmãos enfermos, os idosos da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Que a noite de hoje, Senhor, seja marcante na nossa vida, que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Nós imploramos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar juntos o hino 14 ao som do piano. Assim que a nossa irmã Ângela introduzir o hino, os irmãos, por favor, fiquem em pé e vamos cantar louvor e adoração. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Tem mão, vem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus.
Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Podem sentar, meus irmãos. Este é um dos propósitos da igreja, não é? Louvar a Deus, exaltar o seu nome, é um ensaio para o que nós havemos de fazer também na eternidade, não é? Alguns acham que a gente vai chegar lá e só ficar louvando a eternidade inteira. Quando eu digo só, não é que é ruim, não, pelo contrário, eu gosto muito de cantar, não é? Mas eu creio que o que Deus está reservando vai muito além do cantar, do louvor e etc. Não é? A nossa mente não alcança o que Deus está preparando para os seus santos, os seus salvos na eternidade. Meus irmãos, eu os convido na sequência a que me acompanhem na leitura do Salmo 75. Nós vamos ler todo ele de 1 a 10. Salmo 75, de 1 a 10. Convido os irmãos que me acompanhem lendo, por favor, comigo, os versículos pares. Então eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares, por favor. Salmo 75, de 1 a 10. Vamos ler, irmãos. Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Nós temos falado um pouco sobre isso aqui na nossa igreja, não é? Principalmente que está aqui no versículo 5. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Ultimamente parece que muita gente tem perdido a noção da seriedade disso, não é? Porque eu me lembro de Eli, quando estava tratando dos pecados dos seus filhos, disse assim que quando o homem peca contra o homem, então Deus será o seu juiz, mas pecando contra Deus, quem poderá ser a seu favor, não é? E as pessoas, muita gente tem extrapolado em muito seus limites, e nesta natureza depravada, decaída, alguns estão sentindo muito à vontade para afrontar diretamente a Cristo e ao próprio Deus. E Deus está dizendo claramente no salmo que nós vemos: não
afrontem a rocha. Está com letra maiúscula aí, né? Não façam isto. Deus é benevolente, Deus é amoroso, e eu disse em oração que a chuva que cai é uma demonstração disso, né? Apesar de toda a maldade no mundo, Deus não deixa o sol ficar escondido dele, sempre brilha, não é? E mesmo quando está por trás das nuvens, ele brilha. E a chuva sempre cai, em alguns lugares mais, em outros menos. E a terra sempre produz, em alguns lugares mais e outros menos, mostrando como Deus é bom, apesar da natureza humana ser tão difícil, não é? Meus irmãos, que Ele mesmo grave no nosso coração a sua palavra. Nós vamos cantar 3 cânticos que estão aí preparados para a noite de hoje. Então eu chamo os irmãos que os prepararam a que venham aqui à frente, por favor. Boa noite, meus irmãos. Antes de cantarmos, vamos ao versículo da semana. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Todos memorizaram? Filipenses 4, 5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4, 5. Ele está perto de nós. Nós temos esse privilégio de ouvir sua voz, temos esse privilégio de adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse cântico. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Senhor, eu te quero cada vez mais, que esse seja o desejo sincero dos nossos corações. Silêncio
vida, sem Ele nada somos. Por isso eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus.
Meus irmãos, nesse momento de intercessão, nós temos muitos motivos para orar, não é? Gratidão a Deus, porque hoje são 6 anos de união conjugal da Sara, do Leandro. Oramos de manhã, vamos agradecer novamente agora. E também, no próximo dia 5, com a graça de Deus, Damares também estará fazendo aniversário, não é? Devemos agradecer a Deus também, meus irmãos, mesmo pelas lutas que a gente tem enfrentado, são muitas, deverão continuar, e Deus sabe até quando, não é? E por isso mesmo a gente deve ter paz no coração, porque Ele que planeja todas as coisas tem o domínio de tudo, e a gente deve descansar nisto. Vamos aproveitar e rogar, porque na próxima quarta a Loide estará fazendo exames pré-cirúrgicos e no dia 5, na sexta, se submeterá a uma cirurgia de ouvido, viu? Vou pedir a Loide que venha aqui à frente, por favor. Ela está de máscara, não vou colocar a minha, senão ninguém entende nada do que eu falo aqui, tá bom? Nós vamos orar. Eu sei que seu coração está tranquilo, né, Loide? Está em paz, né? Semana passada nós agradecemos a Deus porque ela esperava por esta oportunidade e ela surgiu quando você menos aguardava, né? Quanto tempo você já? 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? Então, graças a Deus. Agora, nós vamos rogar a Deus que dê mais e mais tranquilidade a ela, que Deus use os profissionais da saúde que vão cuidar dela, não é? E que dê tudo certo e a gente tenha boas notícias logo, logo, se Deus quiser. Então, convido os irmãos a que inclinem as suas cabeças e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos porque a nossa vida está nas tuas mãos e, ó Deus, nisto nós podemos descansar. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós em tudo, em cada detalhe da nossa vida. Obrigado, ó Senhor. E agradecemos-te, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado, ó Deus, vida ao teu povo e vida com qualidade. Obrigado pela existência da Damares, mais um ano um dia que se aproxima para completar mais um ano de vida, dia 5, pela tua graça, pela tua misericórdia, e hoje pela convivência conjugal da Sara, do Leandro. Já adquiriram aí algumas experiências durante esses 6 anos, para viverem cada vez mais unidos, em harmonia, buscando ao Senhor e servindo o teu nome, Pai. E queremos te agradecer, Senhor, reiterar na realidade a nossa gratidão, porque depois desses 2 anos de espera, o Senhor permite a tua serva, a Deus, agora submeter-se aos cuidados médicos para tratar do seu problema de audição. Que o Senhor seja com ela, tanto nos exames pré-cirúrgicos da quarta-feira, quanto, sobretudo, no dia em que ela estará sendo operada, Pai. A vida dela está nas tuas mãos, dá-lhe cada vez mais paz, tranquilidade, seja com os profissionais que vão cuidar dela, Senhor Deus, e que nós tenhamos boas notícias muito em breve. E vamos continuar, ó Deus, orando, intercedendo, porque é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. Obrigado pela vida da Loide, Senhor. Obrigado por mantê-la nos teus caminhos, sustentar a sua vida, a sua família, e, ó Deus, dirigir os seus passos. Muito obrigado. E rogamos, Senhor Deus, pela nossa igreja, pela nossa sociedade, pelo mundo, cada semana, todos os dias temos rogado para que o Senhor olhe para este mundo com mais misericórdia ainda. Sabemos que o Senhor sempre foi, sempre é e sempre será misericordioso, que a tua graça se manifeste ainda mais abundante nesta sociedade tão perdida, Senhor, e tão carente de conhecimento, do conhecimento da verdade. Tem misericórdia, Senhor. Nós fazemos esta oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, Loide, viu? Vamos orar por você a semana toda, tá? Tá bom? Agora vamos cantar o hino 300 na Igreja Militante.
Como nós fizemos antes, meus irmãos, eu vou convidar os irmãos que é o som do piano. Assim que a Ângela introduzir este hino, os irmãos fiquem em pé para nós cantarmos com bastante entusiasmo o hino 300, Igreja Militante. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Os que vieram preparados, aproveitem para trazer os seus dízimos e ofertas aqui à frente, ok? Partires, sua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, poupaste. Quero receber teu jugo e em teus braços caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Os irmãos podem sentar. Eu vou pedir às meninas. As meninas que venham, por favor, aqui à frente, para nós orarmos por elas. Lulô, Elica e a netinha do nosso irmão Noel, é ela? O Murilo, a Luísa, só que eu esqueci o nome da netinha do Noel. Minha esposa ama tanto essa menina, e se deixar vai roubar lá da casa do Roger. Adotar é uma forma, outra maneira de dizer isso aí, né? Que eu falei agora. Como é que é o nome dela mesmo? Cecília. Ô, Cecília, perdão, viu? Mas que moça linda você é. Tudo bem? Te deixei tímida? Nada, né? Que bom, que olhos lindos. Ah, que legal. Nós vamos fazer uma oração, tá bom? Fica lá perto da tia Márcia, fica? Isso. Quem vai orar? Ei, Murilo, você tá bom? É bom demais. Você também, Luísa, tá? Que bom, não é? Vamos falar com o Papai do Céu? Quem vai orar? Alô? Fala com o Papai do Céu, minha filha, por favor. Amém. Eu esqueço de passar o microfone aqui da câmera para elas orarem. Mas tudo bem, espero que o pessoal tenha conseguido acompanhar em casa.
Deus abençoe vocês, viu? Eu esqueci de falar, irmãos, que, bom, quando o presbítero Nilson está aqui, fica mais fácil lembrar, porque ele é o tesoureiro da igreja, né? Os irmãos que não têm vindo, não têm podido estar na igreja, nosso irmão Nilson sempre tem disponibilizado no grupo da igreja o número da conta da igreja para que os irmãos façam os seus depósitos lá, viu, gente? Então, só para lembrar, e eu também esqueci de pedir a Lulu para agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Então eu farei esta oração assim que nós lermos o texto bíblico preparado para nossa meditação de hoje, que está na mesma epístola que nós lemos hoje pela manhã, ou seja, Tiago capítulo 1, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 27. Tiago capítulo 1, de 20 ao 27. Então, como eu falei de manhã, quem então tem muita intimidade com a Bíblia, vai de Apocalipse, de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 de João, 2 de João, 1 de João, 2 de Pedro, 1 de Pedro, e então você chegará a Tiago. Tiago capítulo 1. A palavra de Deus diz assim, olha: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nossa reflexão, irmãos, estará mais baseada mesmo no 21, entre o 21 e o 25, tá? E nós lemos até o 27. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, rogamos a Tua graça, rogamos o Teu favor neste momento particular e a Tua iluminação para falarmos acerca da Tua palavra. E agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja de muitas maneiras, dando ao Teu povo os recursos para que se mantenham e para que mantenham também a Tua obra. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, e obrigado, e abençoa os dízimos e as ofertas, mesmo aqueles que não passam pelo gasofilácio aqui na igreja. Seja com os irmãos impedidos de estarem aqui, por muitas razões, que o Senhor os abençoe onde quer que estejam, sustentando as suas vidas em tudo, Pai, nada lhes deixando faltar. Nós rogamos mais uma vez, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há alguns assuntos, vários na verdade, que neste período, que nós estamos atravessando ímpar, adquirem uma proeminência maior do que se nós estivéssemos em outras épocas consideradas mais comuns. No estudo bíblico da última quinta-feira, por exemplo, nós fizemos uma abordagem sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do joio e do trigo, com abordagens diferentes, com ênfases diferentes, mas trabalhamos com uma parábola muito conhecida. Durante a nossa explanação, eu me lembro de haver falado sobre o modo como Deus se revela aos homens, destacando na quinta-feira a revelação geral. Eu me lembro de ter dito que está lá no Salmo 19, dizendo que os céus proclamam, anunciam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No mesmo Salmo, nós temos num segundo momento a revelação especial, falando da Escritura, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E falamos rapidamente daquela revelação que aconteceu uma única vez, não é? Que ocorreu na pessoa de Jesus, a revelação máxima de Deus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que alguém quisesse saber sobre Deus estava na pessoa de Jesus, tudo acessível ao homem, não é? Bom, meus irmãos, apesar desta maneira clara, como Deus se dá a conhecer a humanidade, é nítida a dificuldade que o homem tem de absorver essa revelação e experimentar as mudanças que decorrem dela. E olha, eu nem estou falando de quem tem dificuldades por uma questão de formação acadêmica, não, viu, gente? Não se trata de alguém que lê e não entende ou não conhece alguma palavra, acha muito difícil, procura versões mais fáceis. Eu não me refiro a isto, não é? Eu estou dizendo que a palavra de Deus é a revelação que Ele deixou para nós. Apesar disto, a humanidade sempre tem demonstrado e vai continuar demonstrando dificuldade muito grande para absorver essa revelação. E em decorrência disso também ficará privada de experimentar as mudanças que são decorrentes do conhecimento da palavra de Deus. A natureza está aí, que é a revelação geral, continua mostrando que há Deus, não é há um Deus, não. Eu não gosto de usar artigo indefinido para Deus, já falei para vocês aqui, não é? Porque se existe um só Deus, não há por que usar artigo indefinido, há Deus. A Deus, um só Deus e Pai, né? Que subsiste, na verdade, né? Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu comecei a usar o credo apostólico, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, etc. Tal, e aí o texto é grande lá. Mas Deus que subsiste na forma de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus que é detentor de um poder inimaginável, inexprimível. A sua palavra igualmente permanece a mesmíssima, está aqui, e ela vai atravessando gerações e promovendo mudança na vida de muita gente. Você já deve ter ouvido alguém falar que foi modificado por ler a Escritura, e só, eu já ouvi, você já deve ter ouvido alguém falar isto, não é? Mas da mesma forma como nós fazemos esta constatação, meus irmãos, nós também precisamos admitir a crescente falta de interesse pela leitura e prática das Escrituras, que vai caminhando lado a lado, apesar de as pessoas saberem que há Deus, que os céus estão aí, a criação está aí revelando todo dia, que a sua palavra também faz o mesmo trabalho. O que preocupa é o problema de haver um grande e crescente desinteresse pela leitura e pela prática das Escrituras. Isso se constitui um problema indescritível, por quê? Porque é dessa leitura, da leitura da palavra de Deus, sob a fundamental iluminação do Espírito Santo, é que procede o conhecimento de Deus e o conhecimento que nós devemos ter acerca de nós mesmos. Sem conhecer a Escritura, nós temos uma ideia vaga de Deus, muito vaga. Sem conhecer a Escritura, nós não conhecemos nem a nós. Imaginem, conhecendo a Bíblia, nós já temos dificuldade de conhecer a gente, não é? Conhecer nós mesmos, sem conhecer então a Bíblia. Porque Deus é a nossa origem. Então, ao conhecer Deus, nós temos condições de conhecer melhor a nós. Diferente das literaturas que se referem à Bíblia, e são muitas, diferente de qualquer tipo de reprodução do que está revelado na Bíblia, e até dos vídeos, e olha, eu vou citar até as nossas lives, viu? Que nós fazemos na intenção de ensinar a Bíblia. Porque tem muita gente, nesta época então, que nós estamos atravessando aí, abre lá a internet, você vai ver nas redes sociais quantas lives estão sendo feitas e todas falando da Escritura, cada uma por uma ótica diferente e muitas semelhantes. Lembro recentemente que a Sandra falou para mim: olha, pastor, vê
acompanhar a reunião da igreja em casa não é a mesma coisa. Lembra essa hora de ter falado isso para mim? Não é a mesma coisa. São duas coisas que caminham juntas. Por que razão? Porque quando você se reúne para estudar, para ler a palavra de Deus, você precisa parar, precisa se desligar de tudo, porque você vai ouvir a voz de Deus. É isto. Você não está lidando com um livro de romance qualquer. Você vai ler a palavra de Deus, e nós aprendemos desde a infância, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós estamos em casa, muitas coisas podem nos atrapalhar nesta concentração, não é? Inclusive em reunião de oração também. Mas, meus irmãos, o fato é que, de algum modo, o tempo está passando e eu não vejo um desejo crescente pela leitura da palavra de Deus, principalmente com os recursos tecnológicos com os quais nós convivemos atualmente. Vou falar um pouquinho aqui mais adiante, não é? Nada se compara à atitude particular de desejar conhecer a Bíblia e se aplicar à sua leitura e ao seu estudo. Nada se compara. Fazendo aqui uma analogia com o espelho, Tiago, não é? Adverte sobre a reação humana diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, e o que é preciso fazer com o que se sabe a respeito dela. Obrigado, Noel. Muito obrigado. Nos dias em que Tiago viveu, meus irmãos, havia desequilíbrio social. Sempre houve, né? Desequilíbrio social. Havia desprezo pela fé cristã. Havia perseguição à igreja e havia muitos outros tipos de males. Por causa disso, os cristãos foram exortados a terem paciência e esperar o dia em que, pela vinda do Senhor, todas aquelas provações e sofrimentos finalmente cessariam, acabariam. A vinda de Jesus dará um ponto final em tudo isto. Outra preocupação que ocupa a mente de Tiago aqui é a maneira sutil como o mundo estava conseguindo minar a igreja nos seus dias. Por isso ele emprega termos como a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele estava exortando irmãos que estavam se associando ao mundo, e ele ainda fala mais: é preciso guardar-se incontaminado do mundo e etc. Então Tiago vê a igreja se deixando influenciar pelo mundo e fala: cuidado. Então esta infiltração do mundo se dava de muitas formas. Aí vocês vão ver na própria epístola de Tiago a discriminação que a igreja fazia entre ricos e pobres. As conversas de tons críticos e descontrolados, eram fofocas, calúnias, divisões que haviam na igreja. A preocupação com o que ele chama de sabedoria terrena, animal e demoníaca, porque tudo isso provocava inveja, ambição, divisões, violentas discussões, arrogância e, com ênfase especial, uma instabilidade muito séria em relação à fé em Deus. Dentre essas exortações, meus irmãos, eu destaco então a ênfase que Tiago dá à nossa relação pessoal com a Bíblia, com a palavra de Deus e os resultados que isso é capaz de promover. Vou repetir, não é? A nossa relação pessoal com a palavra de Deus e os resultados que isso é capaz de promover, certo? Então nós vamos refletir destacando o seguinte: no primeiro ponto, enxergando a verdade. Tiago começa enfatizando a importância das Escrituras para a salvação das nossas vidas, seja em termos escatológicos ou durante os nossos dias aqui no mundo, não é? Então, quando ele fala é poderosa para salvar, lá no final devo voltar a esse assunto de novo aqui, viu? É importante para salvar. Ele não está pensando apenas na volta de Jesus, ou quando nós, ou quando a igreja, ou quando os salvos, quando aqueles que Deus chamou, transformou, estarão lá. Não, ele está pensando na vida agora, inclusive. Então ele trata a palavra de Deus como o único
elemento capaz de refletir uma imagem nítida, real e precisa a respeito do ser humano. Por isso mesmo, ela também é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, porque nenhum livro descreverá o ser humano na sua integridade. Não. Pode biologicamente descrever os detalhes, mas quem pode, qual é o livro que é perfeito para falar do caráter humano? Só a Bíblia. Nenhuma outra literatura é capaz. Porque o autor é Deus, e Deus é o Criador, que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então ele, mais do que ninguém, pode com toda a propriedade falar quem é o homem. Então você quer saber quem você é? Você precisa abrir a Bíblia. Quer saber quem é Deus? Você precisa abrir a Bíblia. Mesmo que nós tenhamos aí a revelação geral, há uma dificuldade muito grande para poder saber quem é Deus. E essa dificuldade não está na criação, mas está no próprio homem. Não é? Eu não uso óculos porque o meu irmão está com problemas na visão. Eu uso óculos porque o problema é meu. Não é? Eu não estou enxergando com nitidez, não é porque a situação está ofuscada por uma neblina externa. Não, eu estou tendo dificuldades para enxergar com clareza porque eu estou com dificuldades na minha visão. É disso que eu estou tratando aqui. Deus se revela no mundo, na criação, e o homem não consegue enxergar. Por quê? Porque ele tem problemas de visão, seu caráter. Não consegue ver com clareza. E da mesma forma, quando vai às Escrituras, eis que ele esbarra no mesmo problema. E então eu disse, na oração, ilumina-nos para falar da sua palavra, né? Falar da sua palavra. Então, Tiago trata da palavra de Deus como, repito, o único elemento capaz de refletir uma imagem nítida do ser humano. Por isso mesmo, o que está em questão também aqui não é um simples pegar a Bíblia, abrir e contemplar rapidamente, fazer aquela leitura dinâmica, ou pegar um texto mais fácil, que você já está acostumado com ele. Já pensei no Salmo 23, mas alguém pensou aí? Deve ter pensado, né? Salmo 23, mas talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, talvez o salmo mais dito, pronunciado, mais usado na Bíblia. Alguns até deixam a Bíblia aberta ali, não é? Então, nós não estamos falando disto, de você pegar a Bíblia, abrir num texto, ler rapidamente, porque afinal tem muitas coisas para fazer durante o dia. O verbo contemplar está aí, está no esboço que eu te passei, minha filha, pode colocar lá, ó. O verbo contemplar, que está nos versículos 23 e 24, significa considerar atentamente, pensar bem, prestar atenção, contemplar. Isso é gastar tempo com os detalhes que a Bíblia diz sobre nós, e não olhar rapidamente, com menos interesse nela do que em qualquer outra coisa que nós queiramos ler, ver, ouvir, assistir, fazer e etc. Penso eu, se nós gastássemos com a Bíblia o tempo que nós gastamos, sim, de entretenimento, estou falando de entretenimento, na internet, imaginem a diferença que isso faria na nossa vida. Pensem. Ou numa conversazinha à toa, no WhatsApp, no Telegram agora, não é? No Instagram. É uma conversinha lá e você quando vai ver, gente, a hora passou e eu não vi. Pois a minha leitura da Bíblia precisa ser assim. Não pode ser um ler rapidamente, é contemplar, parar, se deter por um bom tempo ali. No versículo 25, Tiago se refere a considerar atentamente. O que quer dizer? Parar e olhar a fim de ver com exatidão e reconhecer. Significa ainda se debruçar sobre o espelho a fim de examinar minuciosamente. Não é? Se alguém abre a Bíblia, dedica tempo a isto, desenvolve esse hábito fundamental, o que é que acontece? Tiago responde,
ela nos mostra o nosso rosto natural. Através dela nós nos vemos exatamente como nós somos. Então a opinião de alguém é menos importante do que o que a Bíblia diz a respeito da gente. Entretanto, se esse alguém abre a Bíblia e com você estuda e mostra as características do homem e da mulher de Deus, e a gente percebe, ou você percebe, ou eu percebo, que nós não estamos nos encaixando muito ali, então Deus estará usando esse alguém que comigo lê a palavra de Deus, para então mostrar como é que eu estou, quem eu realmente sou, não quem eu penso que sou, quem eu sou. Uma análise acurada da palavra de Deus nos levará a enxergar o homem natural, quem nós realmente somos. Se nós aplicarmos o termo à nossa natureza espiritual, meus irmãos, então será inevitável ver as nossas imperfeições e reagir de algum modo, né? Seja saindo correndo, se ficar assustado com o que viu, né? Alguém já parou diante do espelho e ficou apavorado com o que viu? E aí preferiria nem ter espelho naquela hora, né? Abriu a Bíblia, leu, falou, nossa vida, meu Deus do céu. E sai correndo, pode ser uma alternativa. Ou então, pode ficar diante do que leu e ouvir e lamentar as suas deficiências. Também pode. Abre a Bíblia hoje, eu tenho que parar de ser tão nervosinho. Poxa, eu tenho que parar de ser tão precipitado. Ai, como é difícil, meu Deus, me ajuda. Eu tenho que parar de ser ansioso. Me ajuda, porque eu não sei amar incondicionalmente. Eu preciso desejar mais a tua palavra. Eu quero ir mais à igreja, mas Senhor, está difícil, etc. Pode fazer isso também. Está enxergando tudo, mas pode ficar lamentando e lamentando. Mas, o final é o que Tiago está dizendo, né? Pode tomar providências para inverter aquilo que contempla-se, não é? A respeito de si mesmo. O texto não aponta apenas, meus irmãos, para essa atitude pessoal de abrir a Bíblia e se demorar na sua leitura. Ele vai além ainda, viu? Ele nos adverte a ter a nossa mente cativa, dependente das Escrituras. Sabe o que é ser dependente? Eu não vou usar a questão da dependência química, porque não seria o melhor exemplo, mas todos nós dependemos do pão de cada dia. Ninguém sobrevive sem alimento. Então, Tiago nos mostra que de algum modo é preciso levar a mente cativa, dependente deste alimento essencial que é a palavra de Deus. Não se pode viver sem ela. Não se pode. Nós vamos ver isto no segundo momento, sobre este tópico aí, exercitando a memória. Exercitando a memória. Tudo bem aí? Vamos lá. Enquanto se prepara ali, eu vou caminhando aqui, né? Tiago diz o que ocorre com aquele que vê a si mesmo na Escritura e não se importa com o que viu, Desculpe aí, você viu aí, né? Ele não considera atentamente, ele logo se esquece, quer dizer, rapidamente se esquece do que acabou de ver ou ouvir. Tiago segue aquele mesmo pensamento do Salmo 1, estão lembrados? Tiago está exortando a meditar na lei do Senhor, na sua palavra, de dia e de noite. Claro que nos tempos de Tiago agora eles tinham mais do que a lei, do que o Pentateuco. Agora tinha o Pentateuco, tinha os profetas, e agora também os vários escritos do Novo Testamento também já havia. E a palavra de Deus estava sendo compilada aos poucos, né? Ela chegava, se aproximava da sua consumação. Então, Tiago pensa como o salmista lá. Feliz, bem-aventurado o homem, verdadeiramente feliz, o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde está o seu prazer, diz o salmista? Tiago diz aqui,
Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Então, meus irmãos, agora eu assumo a postura, como aquela situação de Lutero e Tiago. Os reformadores tiveram uma dificuldade muito grande para entender como Lutero como Paulo e Tiago, desculpa, não é Lutero é que teve essa dificuldade de entender como Paulo e Tiago pregavam a mesma coisa, que é a salvação pela fé, somente. E aí alguns vieram depois dizendo assim, não, espera aí, é porque Paulo está defendendo de um lado e Tiago está defendendo de outro, a mesma questão. Não há aqui para Paulo salvação por fé e para Tiago salvação por obras. Os dois trabalham com o mesmo assunto. E eu agora vou assumir essa postura de apontar para os aparelhos eletrônicos que nós temos a exaustão hoje em dia. Como viciam. E nunca nós tivemos uma ameaça, na minha opinião, maior do que os recursos tecnológicos. Em termos de Bíblia, o tempo que se perde em termos de escritura, não lendo, não estudando, muitas vezes é roubado pelo tempo que se ocupa com esses aparelhos. Então eu falei, olha, não me julgue equivocadamente, por favor, né? Eu sei quanto é importante, quanto é necessário, né? Quanto é necessário ter todo esse recurso às mãos, à disposição. Então eu estou me referindo ao mau uso desses equipamentos. E ainda devo falar um pouquinho mais aqui, viu, gente? É uma preocupação muito séria esta. Então, Tiago vai muito além. Tiago está dizendo aqui, olha, não é para você apagar da mente, aquele vai lá, olha a Bíblia, depois fechou e já esqueceu. Não é só isso, não. É preciso atentar para a dificuldade que se tem em tornar prático tudo aquilo que foi aprendido na Bíblia. Então eu ouvi que eu preciso ser assim, assim, assim. Então depois Tiago diz assim, agora vai e faz, se esforça para fazer. O verbo tornai-vos indica uma ação contínua e pede um hábito de vida. Ou seja, significa gastar tempo com os detalhes, lembrando-se deles na hora de agir. Como é bom quando você tem facilidade para associar um texto bíblico a várias situações. E você se lembra de alguma passagem bíblica, tem várias situações. Isso é maravilhoso, porque mostra como você tem tido intimidade com a palavra de Deus. Nos dias de Tiago, meus irmãos, eles não podiam fazer mais do que ouvir a leitura das Escrituras, mas nós não. Agora vem o lado positivo, agora eu vou ficar do outro lado, né, daquilo que eu acabei de falar. Nós podemos muito mais. Nós podemos levar a Bíblia para casa, que é o mais fácil, penso eu, mas podemos levá-la nos aparelhos eletrônicos, no ônibus, na clínica, na fila do banco, qualquer outro lugar. Porque às vezes quando eu tenho que encarar, não é sempre não, né? Tem sido bem raro. A última vez penúltimo, acho, que encarei a fila de um banco, uma mocinha chegou perto de mim com o celular numa batida alta, e eu ficava lá no coração, Senhor, tenha misericórdia dos meus ouvidos, de mim, de tudo, né? Ela estava tão tranquila, tão à vontade com aquela batida, estava fazendo um bem para ela. Mas não é normal também, não é comum, vamos dizer assim, você ver um cristão chegar na fila bancária e ele está lá com o celular aberto e lendo a Bíblia. Eu não me lembro nunca de ter visto isso. Você lembra? Não me lembro. Nós podemos então fazer isso. Lembrem que os leitores de Tiago podiam só ouvir a leitura da Escritura. Nós não é? Então, meus irmãos, isso nos dá uma tremenda vantagem e pode nos ajudar a mudar sensivelmente
a nossa vida. Nós precisamos estar sempre exercitando a memória daquilo que nós vimos na Escritura, nos esforçando continuamente para fazer o que Deus espera de nós. Sem qualquer sombra de dúvidas, isso nos levará a constantes e necessárias mudanças, que é o assunto, é o último ponto da nossa meditação de hoje, viu? Eu não sei se estou sendo muito rápido aqui, tá tudo bem? Ok, então o último ponto é fazendo mudanças, é o terceiro ponto. De acordo com o versículo 21, meus irmãos, aqui, do capítulo 1 de Tiago, esse olhar para a Escritura deve nos fazer trocar de roupa, certo? Esse é o mesmo sentido da expressão que está aí, despojar. Portanto, versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, trocar de roupa é uma metáfora que Tiago usou para se referir à condição moral em que o povo de Deus deve estar, ou seja, de roupas trocadas, certo? Além disto, nós temos aqui os termos acúmulo de maldade, ou seja, excesso, superabundância. Então essa frase está chamando a atenção para o fato de que a iniquidade é uma anomalia no caráter, não é uma parte normal dele. Então, uma vez se enxergando, se vendo na Escritura, descobrindo alguma roupa suja ou amassada no caráter, então é preciso trocá-la rápida e definitivamente por outra limpa, cheirosa e bem passada. É claro, meus irmãos, que aí, se nós estamos falando de maneira definitiva, nós estamos falando de mudança de vida definitiva. Então trocou a roupa, abandonou a velha vida e passou para uma nova. Não precisa, isso não vai acontecer 2, 3, 4, 5 vezes não. É definitivo. Ok, mas enquanto eu leio a Bíblia agora, eu estarei passando por um processo de aperfeiçoamento que de algum modo também inclui estar mantendo esta roupa limpa, passada, cheirosa, sou eu mesmo. Cada um de nós que olha para a Escritura, então vai enxergar-se e vai estar sempre trabalhando aquelas questões que precisam estar em harmonia com a vontade de Deus. Então, outros termos importantes encontrados aqui, meus irmãos, são acolhei com mansidão a palavra implantada em vós. O que isto significa? Significa receber com carinho, com alegria, com animação a palavra que dia após dia vem sendo implantada em nós. É certo, meus irmãos, que não é muito agradável ser exortado, ter a atenção chamada por alguém, mesmo quando esse alguém pega a Bíblia e diz, a Bíblia está dizendo para não fazer assim, ou a Bíblia está dizendo para fazer assado, etc. As pessoas geralmente não gostam não é? Mas, meus irmãos, há situações que se alguém não der um chacoalhão, se alguém não vier e abrir os olhos, então a gente pode perecer. Às vezes Deus mesmo, o coração do seu Espírito vem ao coração, à mente e fala, e aí naturalmente, movido, constrangido pelo Espírito Santo de Deus, então há mudanças de vida. Mas eu me refiro aqui à palavra de Deus, quando ela é posta, e é claro, aí volta outra vez a questão das lives aí, não é? Eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser, eu entro quando eu posso, quando eu não posso, e quem determina quando eu posso ou não posso? Eu mesmo determino quando eu vou ligar a televisão, quando eu vou desligar, não é? Então, meus irmãos, às vezes não faz falta, mas isto é um indicativo terrível, perigoso, não é? Quando eu passo a semana inteira sem sentir qualquer falta de acompanhar a igreja,
o estudo da palavra de Deus, a oração, isso não faz falta para mim, então eu preciso parar urgentemente e pensar o que é que está causando isso na minha vida. O que é? Porque o Filho de Deus deve sentir fome e sede pela palavra de Deus, como nós sentimos antes do almoço, sem comer nada, sem haver comido nada. Filho de Deus deve sentir fome e sede pela palavra de Deus quando ele acorda, desperta e o seu estômago pede um alimento. Se ele não fizer isto, ele vai cair em algum momento. E pode chegar ao extremo da inanição, perder o apetite, não quer comer mais, e, na verdade, morrer por anorexia, porque já não tinha mais vontade de comer, morreu. A palavra de Deus deve ser este alimento desejado e recebido e acolhido com mansidão, com alegria, com animação, com carinho, todo dia, e nós devemos procurá-la e buscá-la. Então, são estas as modificações que são poderosas para salvar as nossas almas nas palavras de Tiago, e não somente no porvir, como já foi dito, mas também aqui e agora, não é? O versículo 26 reforça esse argumento quando diz lá: esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então vamos partir, meus irmãos, para a nossa conclusão. A palavra de Deus é muito clara, não é? O texto é muito claro, e nós precisamos pedir a Deus que nos dê disposição para poder levar em consideração isto. Eu tenho a Bíblia, palavra inerrante, infalível, nas minhas mãos. Que utilidade ela tem? Não é? E antes de tratar a conclusão com vocês, eu ainda quero voltar a lembrar o Salmo 19. Como eu amo ler esta parte do Salmo 19 aqui, olha. Depois de dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só o que é que ele diz aqui, ó. No versículo 10, Salmo 19: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A Bíblia é isto, é isto. O ouro é inferior à Escritura. Pensem, pensem. E o salmista vai terminar em harmonia com o que Tiago está dizendo. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Vejam a harmonia, meus irmãos, que há na palavra de Deus. Salmo 1, Salmo 19 e Tiago, que veio milhares de anos depois. Bom, dependendo do tempo aqui, do salmista que escreveu 19, não chegou a milhares de anos, mas há muitos anos. Por exemplo, o profeta Isaías, a distância de Isaías para Jesus é de cerca de 700 anos, então não chega a 1000, não é? Vamos então para a nossa conclusão. Nós que temos esse tesouro na mão, vamos pensar em algumas coisas aqui. A interpretação correta da palavra de Deus jamais resultará numa falsa sensação de que nós podemos ficar tranquilos
sobre o pecado que habita em nós. O que é que eu estou dizendo? Que quem lê a Bíblia continuamente não vive tranquilo a respeito do seu pecado. Nunca. Ele está sempre buscando em Deus melhorar a sua condição diante dele. A relação pessoal que a palavra de Deus sempre nos dará, relação pessoal com a palavra de Deus, sempre nos dará uma ideia clara de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se eu tenho um relacionamento e afinidade com a palavra de Deus, um relacionamento próximo e afinidade com a palavra de Deus, então eu saberei, terei uma ideia de o que Deus espera de mim. Caso contrário, eu não saberei. Eu vou pensar que sei, mas eu não saberei. Diante disto, meus irmãos, eu rogo para que o nosso relacionamento com a Escritura nos leve a enxergar nitidamente a verdade sobre Deus, a verdade sobre nós mesmos e a verdade sobre o nosso próximo. Eu rogo a Deus que a sua Escritura sempre nos faça lembrar de quem nós já fomos, quem nós somos e quem nós precisamos ser. Rogo a Deus ainda que nós encontremos na Escritura o estímulo de que nós precisamos para insistir numa mudança contínua até alcançarmos o padrão ideal estabelecido pelo nosso Deus, que não é menor do que ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Que desafio, não é? Que Deus mesmo nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude em mais esta reflexão. Amém. Vamos agora então fazer mais uma oração final. Depois eu impetrarei a bênção, darei rápidos avisos. Tem um pessoal aqui que eu vou apresentar para vocês, não é? E depois, meus irmãos, nós estaremos dispensados, tá bom? Depois do tríplice amém eu farei essas coisas, e aí a Ângela tocará o pós-lúdio enquanto os irmãos ficam em oração. Oremos, irmãos, incline sua cabeça e por gentileza me acompanhe nesta oração final. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, ó Deus, como nós manuseamos a Tua palavra, o tempo que nós gastamos com ela em relação a todas as outras coisas que nós fazemos. Mesmo nós, pastores, que a temos como ferramenta de trabalho, precisamos estar muito atentos, porque antes de ser ela um instrumento de trabalho, é para nós também a Tua revelação para a nossa vida, nosso alimento, e nós precisamos sentir fome e sede por esta palavra, rica, poderosa, mais preciosa do que muito ouro depurado. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a diminuir o tempo que nós gastamos com outras coisas que podem até ser úteis em algum grau, mas há muitas outras que são inúteis, que podem ser dispensadas, e tudo, quando comparado à Tua palavra, perde o valor. Se a Tua palavra, se o Senhor forem deixados de lado, então a nossa vida perde totalmente o sentido. Não permita que haja em nós, ó Deus, este descuido, mas que a Tua palavra seja considerada fundamental para a nossa vida, para uma vida de qualidade, e assim temos a nossa vida salva hoje e sempre, melhorando a cada dia, cada vez que nós lermos a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajude a ler atentamente a Tua palavra, a sermos praticantes e não ouvintes negligentes, ó Deus, e assim sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Nós imploramos pelos méritos de Jesus. Amém. Fiquem em pé, por favor, irmãos, e eu impetrarei a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tendo misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê da sua paz,
hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu gostaria de conhecer e também que a igreja conhecesse os convidados aí da noite, não é? Sobrinhos da... sim, mas são convidados então da Zilda, né? Então tá certo. Eu só troquei aqui a noite pela Zilda, a Zilda pela noite. Então, ó, é a Rosângela. Quem é a Rosângela? Fica em pé, por favor, dona Rosângela. A Rosângela é sua sobrinha, Zilda? É mesmo? Parece sua irmã, só que de cabelos pretos aí. A Letícia. Letícia é filha? Então tá bom, é sua sobrinha em segundo grau, né? E a Larissa? Larissa também é sobrinha? Que família grande, que legal. E o genro, eu vou falar, o Gabriel está aqui, ó. Gabriel, esse igreja tem 2 Gabriéis, mais 3 a gente recebe, não tem problema não, viu? A gente recebe braços abertos, viu? Os irmãos estão mais próximos, mas estendam as suas mãos, fiquem em pé, por favor, continuem em pé para que a igreja se cumprimente assim, ó. Tem que ser assim, né? Não tem outro jeito. Vai lá, noite, vai lá ali, assim, ó, viu? Deus abençoe muito vocês. Em outros tempos a gente daria um abraço, convidaria para o café e um monte de outras coisas, mas nesse período, podem sentar. Deus abençoe muito vocês, viu? Prazer recebê-los na nossa igreja, viu? Prazer muito grande. Esse dia depois que a Zilda passou um aperto aí, né, Zilda? Aí, olha, graças a Deus está firme e forte. Ela é guerreira, né? A Zilda é guerreira. Que bom. Gente, só para lembrar, então, domingo que vem, às 7 horas, o que é que nós temos? Quem é que se lembra aí? O que é que nós temos domingo que vem, 7 horas? Assembleia Geral Ordinária, não é? Então, essa assembleia é para eleger o secretário de atas da igreja e para conhecer o movimento financeiro do ano passado e o orçamento aprovado pelo Conselho para 2021. Esta assembleia é ordinária, viu? Depois dela, ela é objetiva, é rápida. Depois dela, o tesoureiro estará aqui, se Deus quiser, presbítero Nilson. Vamos orar para que eles façam uma viagem tranquila de volta, porque a família deverá estar no domingo conosco, né? Depois da assembleia ordinária, então tem a extraordinária. Esta é tão importante quanto a primeira, entretanto ela depende de quórum, gente. Quem estiver em casa puder vir à igreja, e os que estão aqui não esqueçam, nós precisamos de quórum para eleger 2 diáconos e eleger 2 presbíteros. Eu só sei que a Loide está dispensada, que ela vai operar na sexta-feira, viu? Então a Loide está liberada, mas os demais irmãos, lembrem-se que a assembleia extraordinária depende de quórum. Nós precisamos comparecer até para eleger os diáconos. E os nomes indicados, vou só lembrar: nossos irmãos Estevão e Gabriel para diáconos, e os nossos irmãos presbítero em disponibilidade Bonoro e presbítero em disponibilidade Beto também estão indicados para a eleição, para concorrer ao pleito, tá bom? Então são esses os nomes previamente aprovados pelo conselho. Se surgir algum outro, precisará passar pelo crivo do conselho depois, tá, gente? Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana muito feliz, cheia de vitórias, de muitas conquistas. Pois não, Sidoca, fala, minha irmã. É verdade. Isso, não pode ter aquele cafezinho por causa da aglomeração, mas pode vir, né? Então eu vou querer um presentinho, né? Afinal de contas eu sou um presbiteriano, né? Então, domingo de manhã, né?
Tá bom, obrigado. Não, tem você, obrigado. Muito obrigado. Pois não, presbítero Garnes. É verdade. Terá Santa Ceia também domingo, gente. Não fiquem preocupados não, porque o pastor vai ter bastante juízo para ficar de olho no relógio ali, tá bom? Não se preocupem não. Então, nós vamos ter a assembleia ordinária, a extraordinária e, se Deus quiser, a ceia também. Muito obrigado pela lembrança, tá? Eu ia falar outra coisa, mas acabei esquecendo. Ô Estevão, faz favor, vem aqui desligar a live para mim, por gentileza. Aos que estão conectados, vamos lembrar os irmãos presentes e aos que estão conectados, terça, reunião de oração 7h30 e quinta, estudo bíblico, se Deus quiser, tá bom? Até breve.